Imagina a seguinte cena. A pessoa acorda amanhã, abre o aplicativo do banco no celular e, de repente, tem 10 milhões de reais na conta. A primeira intuição, o primeiro pensamento lógico, é achar que, pronto, absolutamente todos os problemas da vida acabaram de ser resolvidos, né? Esse é o sonho clássico, com certeza. Pois é. Mas a neurociência e a psicologia comportamental alertam para um cenário que é, assim, bem mais sombrio. Porque se o cérebro humano não for fundamentalmente reprogramado antes dessa quantia gigantesca chegar, esse dinheiro não vai ser uma bênção. Ele vira, na verdade, uma bomba relógio de destruição pessoal e financeira. Uma bomba que explode rápido, diga-se de passagem. Exato. E a nossa equipe recebeu recentemente um material muito fascinante que explora exatamente essa dinâmica. É um áudio de exatos 25 minutos que foi gravado pelo Romualdo Freire. Ele é um pesquisador da mente humana há mais de 20 anos, sabe, com diversos cursos e imersões nessa área. E o nosso objetivo com a nossa análise de hoje é entregar uma explicação completa e detalhada sobre esse material denso que cruza várias disciplinas para dar um alerta muito sério. E o contexto aqui é fundamental para quem está acompanhando a gente. Só para dar o panorama de onde a gente está pisando, esse áudio tem um público-alvo que é extremamente específico. Ele foi direcionado a grupos de pessoas que aguardam pagamentos de certas operações financeiras. Aquelas esperas longas, né? Isso. São indivíduos que vivem essa longa espera por uma riqueza que pode ser, assim, repentina e monumental. E o que o pesquisador faz nesse material é jogar uma luz implacável sobre uma interseção muito crítica, que é o choque violento entre essa promessa de dinheiro abundante, o funcionamento biológico do nosso cérebro, a psicologia comportamental e, claro, a necessidade absoluta de gestão emocional. E a nossa missão aqui, na nossa exploração de hoje, é descobrir exatamente as engrenagens dessa equação. Por que a chegada de montanhas de dinheiro, se não tiver aquele preparo neurológico prévio, é cientificamente uma receita para o desastre? É o que a gente vai tentar desvendar. Sim, a gente vai entender os mecanismos por trás da nossa capacidade de reter fortunas e os motivos biológicos que levam o ser humano a simplesmente destruir oportunidades de ouro. E a forma como o material introduz esse problema é muito genial, sabe? Porque ele usa uma conexão narrativa para mostrar como a nossa visão de futuro altera de fato a química do nosso cérebro no presente. A analogia que ele usa logo de cara é a de um ingresso VIP para o Titanic. Nossa, o navio. O próprio. Aquele do filme, com todo o luxo inimaginável, a primeira classe. A provocação do áudio é muito simples. Alguém aceitaria embarcar sabendo exatamente o que vai acontecer no final? Ninguém em sã consciência aceitaria um negócio desses porque a tragédia já é um fato conhecido, né? O cérebro processa o fim da história e simplesmente bloqueia qualquer desejo por aquele luxo temporário. Precisamente, o conhecimento do desfecho trágico ativa as nossas áreas de autopreservação e anula totalmente a atração pelo glamour. Mas quando a gente traz isso para a realidade dessas operações financeiras que essas pessoas aguardam, o cenário neurológico muda de figura, porque o final é desconhecido. Ah, entendi. A pessoa sabe o começo, mas não o fim. Exato. Sabe-se o começo, a promessa grandiosa, vive-se o desgaste absurdo do meio do caminho, mas o fim é uma grande incógnita. E é justamente a incerteza que alimenta os circuitos de dopamina no cérebro. Porque a dopamina não é apenas o hormônio do prazer, como muita gente acha. Ela é o hormônio da busca, da antecipação. É aquele vício em esperar que algo aconteça. Isso mesmo. E é por causa desse mecanismo biológico que as pessoas entram nessas esperas e continuam presas a elas independentemente de quantos anos passem. O que nos leva a observar assim como as pessoas navegam por essa espera e pela construção da própria vida, né? O áudio propõe uma lente de observação dividindo a humanidade em 3 grandes grupos. É uma divisão bem dura, mas muito real. Sim. O primeiro grupo, pelo que o material descreve, é composto por pessoas que vivem sem mapa nenhum. É a clássica metáfora da barata tonta. Ficam andando em círculos, reagindo apenas aos estímulos imediatos, porque, nunca pararam para configurar um destino na vida. E o segundo grupo já eleva um pouquinho o nível.
São pessoas que até têm alguma noção de direção, mas operam num horizonte muito curto. Sabe aquela coisa de viver sem pensar no amanhã? Uhum. O famoso deixa a vida me levar. Bem isso. Não tem qualquer preocupação com o conceito de legado. O consumo e a existência delas termina na própria geração, no próprio umbigo. E, finalmente, o material aponta ao terceiro grupo, que são as pessoas extraordinárias. Que são a minoria absoluta, né? Sem dúvida. São aquelas que criam e agem pensando nas próximas gerações. O pesquisador até cita alguns inventores históricos no áudio. As mentes por trás da internet, da lâmpada incandescente, do motor a combustão. A diferença estrutural no cérebro dessas pessoas é que elas operam com uma intenção muito clara, algo que transcende o tempo de vida delas. E é nesse ponto que a discussão do áudio traz um peso pesado da psiquiatria para embasar essa ideia, que é o Dr. Viktor Frankl. O material menciona o trabalho dele, que é conhecido mundialmente por aquele livro Em Busca de Sentido. Um livro transformador, diga-se de passagem. Muito. O áudio referencia isso ao falar da busca pela verdadeira liberdade. E o Frankl, para quem nos ouve, talvez não lembre, sobreviveu a 4 campos de concentração. E a documentação que o Frankl fez do comportamento humano naquelas condições de sofrimento extremo é revolucionária. Ele notou que os sobreviventes não eram os mais bem nutridos ou os que tinham mais força física. A sobrevivência estava ligada a algo que ele chamou de vontade de sentido. Will to meaning. Isso. Em termos neurológicos, quem tinha um porquê inabalável, seja a vontade de rever um filho, terminar de escrever um livro ou ajudar outras pessoas, conseguia regular o cortisol de uma maneira diferente. O cérebro encontrava rotas biológicas para suportar a dor física absurda porque o propósito ancorava a mente. Só para a gente botar isso na balança. Se o ponto de partida naquelas operações financeiras é o mesmo para todo mundo, que é basicamente o desejo de ficar super rico, buscar essa riqueza sem um propósito maior não seria tipo como colocar combustível de foguete num carro de passeio sem volante? A explosão de energia vai acontecer, o dinheiro vai cair, mas isso não acelera apenas o veículo, acelera a colisão. Nossa, a analogia do carro sem volante é perfeita para ilustrar o que a psicologia clínica chama de abismo psicológico da riqueza. Existe uma lacuna profunda, um gap mesmo, entre o volume de capital que o indivíduo recebe e a infraestrutura emocional que ele tem para sustentar esse capital. Porque o dinheiro pesa, né? Pesa muito. Quando o combustível do foguete entra num sistema que não foi projetado para ele, o sistema colapsa. O dinheiro em abundância atua como um amplificador gigantesco. Se não há uma identidade sólida ali, os impulsos mais primitivos do ser humano ganham uma força desproporcional. Então o que a ciência está dizendo é que o dinheiro não traz, assim, de brinde, um manual de instrução executiva para o cérebro. Pelo contrário, ele muitas vezes desativa a nossa percepção de risco. Quanto maior a distância entre o saldo bancário e a maturidade emocional, mais rápido o patrimônio derrete. O material cita um exemplo clássico de falha sistêmica nesse sentido, que é o ex-lutador Mike Tyson. Ah, o caso dele é muito famoso. Sim, ele acumulou cerca de 400 milhões de dólares no auge da carreira. Em 2003, o mundo inteiro assistiu à declaração de falência dele. E veja, isso não é apenas má sorte ou ter um contador ruim. É a pura falta de uma identidade emocional capaz de suportar o peso daquela riqueza. A autoimagem dele, os códigos internos simplesmente não reconheciam aquele patrimônio como algo natural. Aí o cérebro dá um jeito de se livrar daquilo. Exatamente, o cérebro age compulsivamente para se livrar de um cenário que gera dissonância cognitiva. Caramba! E o contraste que o áudio faz com isso é muito cirúrgico, porque traz o Warren Buffett como a antítese dessa história. Um mega investidor, hoje com 93 anos de idade, que ainda acorda e vai trabalhar todos os dias. E o que chama a atenção é o óbvio, né? Ele não faz isso porque tem boleto de luz para pagar. De jeito nenhum. Ele faz isso porque o patrimônio dele é uma extensão da identidade dele, não um acidente de percurso. E há um conceito citado no material que diz que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas é que as do segundo grupo dizem não para quase tudo. E essa é a mecânica central da gestão emocional. É fascinante observar como isso funciona na prática. Porque dizer não exige uma atividade intensa do nosso córtex pré-frontal,
que é a área do cérebro responsável pelo pensamento racional, pelo planejamento a longo prazo. É ela que freia os nossos instintos impulsivos. É o nosso freio de mão emocional. Perfeito. O áudio até constrói um cenário hipotético muito comum no Brasil. Imagina o que acontece quando alguém ganha R$1 milhão do dia para a noite. Para uma mente com o córtex pré-frontal treinado, que tem verdadeira educação em matemática financeira, esse 1 milhão se transforma em 10 milhões em questão de meses. O cérebro dessa pessoa enxerga o dinheiro como semente, não como colheita imediata. Mas a tragédia anunciada acontece com quem não tem esse treinamento, né? O material descreve uma cena que é quase caricata, mas dolorosamente real. O indivíduo pega aquele primeiro milhão e vai direto comprar uma casa gigantesca em um condomínio fechado. Movido por puro impulso. Total. Ele age movido por um impulso de pertencimento social, aquela ideia de que, agora eu sou rico, então tenho que morar como rico. Só que o que o cérebro dele apaga completamente da equação são os custos invisíveis. A manutenção daquela casa de luxo, o IPTU que é astronômico, a inflação geral do estilo de vida, o capital parado não gera rendimentos suficientes para cobrir o novo custo de vida e a falência vira questão de meses. E esse comportamento é o próprio cérebro sabotando a pessoa. A pressão social, o desejo de exibir aquele status recém-adquirido, simplesmente supera a capacidade analítica. A pessoa adota um padrão de vida de quem consome passivos em vez de investir em ativos. Isso traz um grande paradoxo, porque é irônico pensar nisso. A intuição geral, para quem está escutando, sugere que ser muito rico significa finalmente ter o poder e a liberdade de dizer sim para tudo que der vontade. Sim para a viagem cara, sim para o carrão importado, sim para os luxos. Mas a mecânica da riqueza real, pelo que a gente está vendo, exige a construção de uma muralha feita de sucessivos nãos para que aquele patrimônio sobreviva, certo? Exige uma resistência mental que é de fato extraordinária. E a grande dúvida que surge naturalmente aí é... Por que é tão difícil mudar, né? Exatamente. Se a matemática e a lógica da gestão emocional são tão claras e evidentes, por que a imensa maioria das pessoas fracassa em mudar essa mentalidade? Por que ler um livro de finanças não transforma todo mundo num milionário disciplinado da noite para o dia? O pesquisador aponta o holofote para os nossos bloqueios subconscientes e para o poder assustador das crenças limitantes. E para ilustrar a gravidade disso, o áudio traz uma citação do autor Paulo Vieira que é notoriamente controversa. Ele diz que cada um tem a vida que merece. Olha, eu preciso fazer uma pausa dramática aqui, porque essa frase sempre causa atrito. Se a gente imaginar alguém da nossa audiência agora que trabalha em 2 empregos super exaustivos, pegando horas de transporte público lotado apenas para conseguir colocar comida na mesa, ouvir de alguém que tem a vida que merece soa não apenas insensível, mas quase cruel. Como é que a neurociência ou a psicologia conseguem sustentar uma afirmação tão pesada? Olha, a aflição que essa frase causa é totalmente esperada e muito válida. O próprio Romualdo relata no áudio que ele mesmo sentiu muita resistência e até raiva ao ouvir isso pela primeira vez. A grande questão é que a neurociência não analisa essa frase pelo viés moral de culpa ou de castigo divino, sabe? A ciência olha para isso pelo prisma da programação neural. Tira o peso do julgamento moral, então. Exato. A pesquisa da doutora Carol Dweck, lá da Universidade de Stanford, é vital aqui. Ela categorizou o comportamento humano entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O desconforto brutal em assumir a responsabilidade total pela própria vida ocorre porque a mentalidade fixa usa fatores externos, a economia ruim, o governo, a falta de sorte como escudos para proteger o ego. Entendi. É como se a mente fixa criasse um álibi perfeito para a pessoa. Diante de um obstáculo, essas pessoas simplesmente paralisam. Elas congelam, porque tentar e falhar confirmaria o pior medo delas, que é o de que, no fundo, não são capazes. Então, acaba sendo mais seguro culpar o sistema e permanecer no mesmo lugar. É um mecanismo de defesa. E a dimensão fisiológica desse mecanismo é o que mais assusta a gente. O material traz os dados das pesquisas do biólogo celular, o Dr. Bruce Lipton. Ele aponta que impressionantes 95% do comportamento humano é controlado não pela nossa vontade racional, mas pelos programas enraizados no nosso subconsciente.
95%. Sim, apenas 5% representam o nosso pensamento consciente, a nossa força de vontade diária. Portanto, quando alguém passa os dias reclamando, buscando culpados e justificativas externas, o que está acontecendo fisicamente no cérebro é que o sistema operacional antigo, aquele código de escassez que foi gravado no subconsciente por toda uma vida de experiências difíceis, está rodando no piloto automático e dominando as ações da pessoa. Ok, vamos desempacotar isso porque essa imagem muda tudo. Tentar ficar milionário ou enriquecer apenas focando na força de vontade consciente, sem reprogramar o cérebro primeiro, é tipo colocar 5 soldados conscientes num campo de batalha para lutar contra um exército de 95 soldados de elite do subconsciente e todos fortemente armados com crenças de fracasso. Não é uma batalha justa, é um massacre garantido. É uma aniquilação completa das boas intenções, para ser franco. Fazer promessas de ano novo ou jurar de pé junto que vai investir bem o dinheiro não tem força nenhuma se os 95% do subconsciente ainda acreditam que dinheiro atrai problemas ou que o indivíduo não é merecedor de riqueza. Para reverter isso, o caminho neurocientífico passa obrigatoriamente pela regulação emocional. E a gente vive hoje uma verdadeira epidemia de desregulação e frustração na sociedade. Totalmente. E o autor do áudio ilustra o poder dessa regulação com um acontecimento pessoal impressionante que rolou com ele. Sim, ele relata um episódio envolvendo o próprio livro dele, o Arquitetura de Controle. Pelo que eu vi, ele enviou áudios com conceitos da obra para uma pessoa e, como retorno, recebeu uma mensagem de voz extremamente ofensiva. Uma coisa imoral, agressiva mesmo. Quem enviou claramente queria ferir e desestabilizar. E se a gente pensar na biologia evolutiva, a reação imediata do nosso cérebro ao receber um ataque direto assim é entrar naquele modo de luta ou fuga. A amígdala cerebral dispara, enche o corpo inteiro de adrenalina, a frequência cardíaca sobe absurdamente e a necessidade de revidar o ataque é quase incontrolável. A pessoa perde horas do dia remoendo aquela ofensa. Fica com o coração na boca. Mas a decisão do Romualdo foi agir com o córtex pré-frontal. Ele respondeu com cordialidade e recusou-se a entregar o controle da própria paz interior para o outro. O argumento dele, ancorado no material, é que a paz real é um estado de blindagem externa. Ele cita até o livro de Provérbios no capítulo 25, comparando boas notícias externas à água fresca. Ah, que é excelente de se beber, refresca a alma, mas o bem-estar não pode depender exclusivamente de fatores externos para se sustentar. Exatamente. Se depender do externo, você está perdido. E convenhamos que sustentar essa paz no mundo moderno é como tentar meditar, sei lá, no meio de uma rodovia super movimentada. O volume de informações que bombardeiam o nosso cérebro o tempo todo é enlouquecedor. A exploração do material menciona um estudo da Queen's University no Canadá que mapeou isso. O ser humano tem, em média, entre 6.000 e 70.000 pensamentos a cada único dia. É um fluxo de dados incessante, uma tempestade neural que nunca para. É muito ruído, né? E como domar essa tempestade toda? O pesquisador aponta para a neurociência aplicada, especificamente para o trabalho do Dr. Richard Davidson, com praticantes avançados de meditação e monges tibetanos. Ah, os monges sempre aparecem nessas horas. Pois é, e com razão. Usando ressonância magnética funcional, o Davidson observou o cérebro dessas pessoas em tempo real. E o que ele descobriu não foi apenas uma atitude mais calma no dia a dia, mas uma alteração física de verdade. Esses indivíduos apresentaram níveis de ativação recorde no córtex pré-frontal esquerdo, que é a área ligada à emoção positiva e à autorregulação. Eles literalmente mudaram o cérebro. Sim, mais do que isso. A neuroplasticidade provou que a prática da regulação emocional engrossa fisicamente essa parte do cérebro. Eles possuem mais massa cinzenta ali. Isso confere a eles a capacidade mecânica e biológica de observar uma crise acontecendo, sentir a pressão do momento e ainda assim tomar uma decisão fria e lógica. Eles construíram o volante do carro fisicamente no próprio cérebro. Mas o áudio faz um alerta muito agudo sobre o outro lado dessa moeda. Para o público específico que aguarda as tais operações financeiras, existe um ambiente muito tóxico de exposição diária a promessas falsas.
São áudios vazados de fontes duvidosas, datas de pagamento que nunca se cumprem. Essa sucessão de esperanças que são fabricadas e depois destruídas não gera apenas uma tristeza passageira, gera uma patologia clínica real. É o que a ciência chama de desamparo aprendido. Esse é um conceito cunhado pelo psicólogo Martin Seligman. Acontece quando o cérebro é submetido repetidamente a estímulos de estresse ou a promessas onde nenhuma das ações do indivíduo é capaz de alterar o resultado de frustração final. Aí o sistema nervoso entra em colapso protetor. Ele simplesmente desiste. A pessoa joga a toalha internamente? Isso. A pessoa perde a capacidade de identificar até mesmo as verdades e oportunidades reais ao redor dela, porque o cérebro foi anestesiado pelo cinismo como uma forma de sobreviver à dor crônica dessa decepção que se repete. E isso levanta um dilema bem complexo, uma questão prática para quem está nos ouvindo. Quando alguém não reage mais às notícias, como diferenciar se ela desenvolveu um córtex pré-frontal superpoderoso, agindo com a calma de um monge, ou se ela simplesmente foi engolida por esse desamparo aprendido e se tornou apática, anestesiada pela frustração constante? Como saber a linha tênue entre a paz verdadeira e a desistência? Olha, a grande diferença está na intencionalidade. A paz do monge é uma ação. Ele escolhe onde foca a energia dele e toma decisões com uma clareza cristalina para avançar em outras áreas da vida. A apatia do desamparo aprendido, por outro lado, é uma paralisação. A pessoa desiste não só de focar na promessa financeira que ela estava esperando, mas deixa de cuidar da saúde, dos relacionamentos e paralisa o próprio crescimento por pura defesa emocional. E como é que a gente sai dessa armadilha? O antídoto para sair dessa paralisia profunda é o que o áudio sugere como um êxodo mental. É a urgência de tomar uma decisão consciente sobre a própria realidade. Chega o momento de abandonar a anestesia. A clássica referência da pílula vermelha e da pílula azul do filme Matrix aparece no material nesse momento. Eu sei que a internet transformou a pílula vermelha num clichê usado à exaustão em quase todo tipo de curso online hoje em dia, mas o ponto que o pesquisador quer fazer aqui vai muito além de um jargão pop. Quando o Morpheus oferece as pílulas para o Neo, ele dá a opção de voltar a dormir na fantasia sedutora ou encarar a brutalidade do mundo real. E o que salva essa analogia de ser só mais um clichê é a honestidade brutal sobre as consequências da escolha. O áudio é bem taxativo nisso. Tomar a pílula vermelha, acordar e assumir a responsabilidade sobre a própria vida não deixa as coisas magicamente mais fáceis. Muito pelo contrário. A neuroplasticidade de reescrever o próprio cérebro é dolorosa e muito exaustiva. A vida fica provisoriamente muito mais difícil. Porque existe muito gasto de energia. Exato. Porque a ilusão, a desculpa, a posição confortável de vítima são lugares quentinhos para o cérebro gastar menos energia. Mas ao acordar, o indivíduo retoma o controle sobre aqueles 5% do cérebro consciente e inicia o trabalho que é cirúrgico e metódico de reprogramar os outros 95% do subconsciente. É a única forma de fazer a vida voltar a ser genuinamente real. Há um momento na nossa exploração de hoje em que a história do Êxodo e a figura de Moisés são evocadas no material para sedimentar essa ideia. Trata-se da narrativa de uma nação inteira que foi conduzida por um deserto após presenciar libertações e eventos miraculosos. Mas o desfecho documentado é que apenas algo em torno de 2% daquela geração conseguiu de fato entrar na terra prometida de Canaã. E o diagnóstico para essa falha massiva de todo o resto não foi um problema logístico ou falta de liderança. Não mesmo. Foi inteiramente comportamental. A imensa maioria ali não conseguiu abandonar o que o pesquisador chama de mente de escravo. Fisicamente eles estavam livres, mas diante da primeira ausência de água ou alimento no deserto, o subconsciente gritava pedindo para voltar à escravidão do Egito. Porque a escravidão, por pior que fosse, oferecia uma previsibilidade que o cérebro preguiçoso prefere 1000 vezes. Feito. A mensagem central que reverbera nos treinamentos citados pela fonte é implacável. Você não tem como gerir milhões de reais e causar um impacto multigeracional positivo
se continuar pensando com a reatividade infantil de quem espera que um salvador externo venha e resolva os seus problemas mais básicos. E essa linha de raciocínio desemboca diretamente nas recomendações finais e super práticas que o áudio exige de quem o escuta, né? O pesquisador decreta que a primeira ação imediata na vida da pessoa deve ser estancar o sangramento de energia vital. É preciso parar de caçar ansiosamente essas migalhas de informações, áudios especulativos em grupinhos de celular e abandonar a eterna busca por confirmação de datas de pagamento que só servem para retroalimentar o tal do loop de ansiedade e o desamparo aprendido. A orientação estratégica para o momento de espera é substituir essa ansiedade pela construção acelerada daquela infraestrutura emocional que a gente mencionou. O autor direciona o foco para o estudo de materiais que são sólidos, estruturados, com informações validadas por fatos cruzados, e não por boatos de internet. E direto na fonte segura. Exato. Ele menciona a imersão em métodos próprios como a soberania quântica, as diretrizes do protocolo super ricos e os estudos super profundos que estão contidos no livro Arquitetura de Controle. E olha que interessante, para adicionar uma camada de validação baseada em lastro empírico, o áudio revela que um amigo do autor, um especialista de 92 anos de idade, com uma vida inteira dedicada ao direito e à contabilidade... Nossa, 92 anos de experiência! É muita bagagem. E esse amigo avaliou o conteúdo e atestou que não se trata de mágica emocional ou autoajuda barata, mas sim de matemática financeira real aliada a fatos práticos e incontestáveis. O convite final que o áudio faz é para que as mentes se unam nessa frequência, promovendo a verdadeira mutação interior antes do dinheiro chegar. Analisando toda essa engrenagem complexa, o que se torna inegavelmente claro para a gente é que o evento principal, o grande clímax da jornada, nunca será o dia em que o saldo estratosférico vai finalmente aparecer lá na tela do banco. O verdadeiro prêmio e a única salvação possível é quem a pessoa foi obrigada a se tornar durante os anos sombrios da espera, sabe? Forjando um caráter forte o suficiente para não ser aniquilada pelo peso da própria fortuna que ela tanto desejou. A jornada de transformação prévia não é um enfeite motivacional, não é acessório. Ela é a fundação, o preparo é a única ponte que tem a engenharia necessária para conseguir atravessar esse abismo psicológico sem que a estrutura toda desabe no meio do caminho. Com essa perspectiva bem clara, a gente chega ao final do nosso estudo de hoje. Eu quero agradecer imensamente a todos que ficaram conosco até aqui, acompanhando e digerindo cada camada dessa arquitetura mental que é tão intrincada. Um agradecimento direto e muito especial ao pesquisador Romualdo Freire, por produzir e compartilhar um material tão profundo que nos permitiu explorar as engrenagens ocultas das nossas decisões. Muito obrigada e até a próxima. E antes que essa nossa análise termine de vez, eu quero deixar uma provocação para expandir tudo que a gente desconstruiu aqui hoje. Se as pesquisas em neurobiologia apontam de forma quase unânime que 95% das nossas decisões são invisíveis para nós, operando ali nas sombras de crenças gravadas há décadas, fica a pergunta: qual foi a última grande escolha que que quem nos ouve fez no dia de hoje que foi genuinamente sua, e não apenas o velho software do seu cérebro operando confortavelmente no piloto automático?